Então, se, no último caso, se o f de x é igual a zero, vamos tentar dar um contra-exemplo para essa situação, tá? Então, pega f de x igual a x menos 2, tá? x0 igual a zero, tá bom? Essa função é uma função derivável? Sim. Quanto vale a derivada? Constante igual a 1. Quem que é o módulo de f de x? É o módulo de x menos 2. Pergunta, essa função é derivável no ponto x igual a 2? Não, né? Como é que a gente faz? Tem que olhar. O limite, quando x tende para 2, de módulo de f de x menos módulo de f de 2 sobre x menos 2. O que dá isso aqui? Esse aqui vale zero, tá? Esse aqui a gente já está bem convencido que esse limite não existe, tudo bem? Quando x tende à esquerda pela esquerda e pela direita, dão valores diferentes. Quando x tende a 2 pela esquerda, dá menos 1. Quando x tende a 2 pela direita, dá 1, né? Então, esse aqui não existe. Né? Qual que é a coisa? Se você pensar, a tua função f é essa reta aqui, né? Tá certo? E o módulo de f, quem que é? Tudo bem? Então tá aí um contra-exemplo do porquê que não funciona quando ela vale zero. Se você chegar na raiz da f com uma reta tangente horizontal, aí vai funcionar. O que é chegar com reta tangente horizontal? Supor que f' de x0 também é zero. E aí, com um argumento parecido com aquele do polinômio, você consegue até demonstrar esse resultado. Tá? Tudo bem? Na letra B, a letra B é um pouquinho mais chata, mas a gente pode aproveitar bastante essas ideias. A letra B pede para você olhar para o máximo entre duas funções. Máximo e o mínimo. E qual que é o jeito bom de olhar para o máximo e para o mínimo? Hã? Isso não é o máximo de uma função que a gente... É o máximo entre duas funções, tá? A pergunta dela é, para achar o máximo de uma função a gente deriva igual a zero. Nem é tão verdade isso, tá? E isso é uma coisa que a gente vai ver depois da segunda parte do curso. E vamos enfatizar por que isso não é uma regra de ouro, assim. Tem ponto de máximo de uma função que a derivada não é zero. Tá? Principalmente se você estiver no intervalo fechado. Que mais? Bom, primeiro que a função não precisa nem ter derivada para ter ponto de máximo. Né? Tá? Ok. Na letra B, o que está acontecendo é o seguinte. Você quer estudar a seguinte coisa. Vamos pegar o enunciado direitinho. É o 3.14b. Tá? Então, 3.14b é o seguinte. Você tem duas funções deriváveis, f e g. E aí você cria a função h1 de x, que é o máximo entre f de x e g de x. Tá bom? Então, como é que é essa função h1? Em cada ponto x você tem o valor da f e tem o valor da g. Tudo bem? Quem vai ser o valor da função h1? O maior dos dois. Pegou outro x, compara o valor da f e da g, acompanha. O que o exercício pede para mostrar? Que ela é derivável, essa função h1 é derivável em todos os pontos onde f de x0 é diferente de g de x0. Vamos pensar um pouco. Você poderia olhar para a função f de x menos g de x, por exemplo, tá?
f e g são deriváveis, portanto são contínuas. Então, supõe que num ponto x0, f de x é maior do que g de x. Então, essa diferença é positiva no ponto x0. Como elas são contínuas, o que eu posso dizer? Que essa função de diferença vai continuar positiva em torno daquele ponto. Portanto, se você tem um ponto onde essas duas funções são diferentes, vamos dizer que é positiva a diferença entre elas, vai ter um pequeno intervalo onde a diferença é positiva. Ou seja, se em algum ponto a f é maior do que a g, num pequeno intervalo a f vai continuar sendo maior do que a g. E, portanto, essa função h1 ela vai ser, em torno daquele ponto x0, exatamente a função f. Portanto, ela é derivável. Está claro isso? Do mesmo jeito, se a g for maior do que a f, isso fica negativo num ponto, então vai continuar negativo, então o h vai ser sempre o valor da g. Quando que pode dar problema? Exatamente quando essas duas empatarem, porque pode acontecer assim, né? Você tem um ponto x0, a f vem assim e a g assim. Antes, o maior valor era f de x e depois o maior valor era g de x. E aí a função máxima, quem é a função h? Se você quiser fazer o gráfico da função h, ela vai ser em cada ponto o maior dos dois. Então, num pedaço, ela é o gráfico da f e no outro o gráfico da g. Isso pode produzir bicos. E, portanto, vai fazer com que a função deixe de ser, eventualmente, deixe de ser derivável naquele ponto. Tá bom? Então, essa é a ideia. Um outro jeito um pouquinho mais rigoroso de você escrever isso, rigoroso não. Isso que eu falei, se você escrever direitinho, também está muito certo, tá? Você pode escrever essa função máximo em termos de módulos de f e g. Tá? Vamos ver se dá para a gente fazer isso. É possível você olhar para a função h1 de x? Como é que eu posso pegar isso de modo que seja sempre o maior dos dois valores, pensando em módulos das duas, né? Como é que você escreve o máximo entre dois números comparando o módulo? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se você escrever f de x mais g de x menos f de x menos g de x sobre 2, será que dá certo? Quer dizer, se a f for maior do que a g, acho que não, né? Como é que fica isso? Não está bom, né? Se a f for maior do que a g, o que vai dar isso? Esse número aqui com certeza é positivo, tá? Acho que dá para... Vamos tirar isso aqui, assim. Vamos ver. Se a f for maior do que a g, esse número é positivo e, portanto, esse módulo dá isso. Vamos fazer assim. Agora deu, né? Se a f for maior do que a g, esse número é positivo, quanto que vai dar essa conta? 2f de x, porque a g cancelou, né? Se esse cara é positivo, o módulo você esquece, isso dá 2f de x sobre 2f de x. Então, se a f é maior do que a g, deu certo. Se a f for menor do que a g, o que vai acontecer? Esse número é negativo e, portanto, o módulo é menos ele. Quando eu fizer a conta, vai cortar f e vai dar 2g sobre 2. Tá bom? Então, o que a gente concluiu? Que h1 de x, a função máxima, pode ser escrita dessa maneira. E aí, o que dá para usar? Dá para usar o item A. Quando que isso aqui vai ser derivável? Ó, isso aqui é derivável, porque f e g são deriváveis. Qual é a condição para que isso aqui seja derivável? O que está dentro do módulo tem que ser diferente de zero. Portanto, quando que h1 é derivável? Certamente, se f de x0 for diferente de g de x0, pelo item A, isso aqui é derivável. Estou somando com uma coisa que é derivável, portanto é derivável. Tá? Então, pelo item anterior, h1 de x é derivável se
f de x0 for diferente de g de x0. Tá bom? E aí, como é que você constrói o mínimo? Põe um menos aqui que dá certo. Tá bom? Não, esse item B não é um exercício muito fácil. Quer dizer, ou você tem essa sacada de escrever H desse jeito e usar o item anterior, ou argumenta com o teorema da conservação do sinal, igual eu fiz ali em cima. Fala. Professor, o comando, isso que você está fazendo, esse ponto, por exemplo, é um jeito diferente de chegar na mesma solução? O que é um... Não, que contra-exemplo que eu estou fazendo? Calma. Porque está escrito que vai ter um contra-exemplo no caso em que f de x igual a f de x. Ah, não, vamos lá. Item B, né? O item B, a solução está aqui. No A? No item A, o contra-exemplo é esse. Quando f de x vale 0, peguei essa função nesse ponto. Aqui x0 é 2, desculpa, né? Obviamente. Tá? Então, eu peguei uma função que vale 0 num ponto e o módulo dela não é derivável nesse ponto. Então, esse é o contra-exemplo para o item A. Item B. Uma demonstração para a função máximo é essa aqui, super curta. A outra é fazer toda essa análise com o teorema da conservação do sinal, que no final das contas, o que você está fazendo? Repetindo a ideia que você fez no item A. Tá? Então, escrevendo a função H1 desse jeito, eu tenho que ela é uma derivável mais alguma coisa. Quando que essa coisa é derivável? Pelo item anterior, quando o que está dentro do módulo não é zero. Ou seja, quando f de x0 é diferente de g de x0. Então, se isso acontece, essa função com certeza é derivável. Se isso não acontecer, pode ser que ela seja, pode ser que não. E aí, como é que você constrói um contra-exemplo? Pega duas funções deriváveis que empatam num mesmo valor, igual a gente fez aqui. Tá bom? Aí é bom você pensar em construir isso para ter um jeito bom de pensar em construir exemplos e contra-exemplos, é importante. Tá bem? Matamos o 3.14? Veja, você está dizendo numa situação de prova. Por exemplo, se você precisa decidir se um módulo é derivável ou não. Bom, eu já fiz o exercício para você, né? Então, vamos acreditar que ele está sob seu domínio. Então, é um resultado que foi feito em sala, portanto, você pode usar. Ótimo. Então, 3.14 está feito. Então, a wishlist de vocês está completa. Vamos aumentar ela. Tem mais algum que vocês queiram? Como é que nós estamos de tempo? 7 minutos. Qual é? De taxa relacionada. A gente pode começar. E aí, para manter o padrão, a gente faz do pior jeito no final da aula e no começo da aula que vem. Eu acho uma solução bem curtinha, né? Vamos lá. 4.4. Ele é bem chato mesmo. Não é chato, é um exercício interessante, mas trabalhoso, né? 4.4. Então vamos lá. 4.4 diz o seguinte: você tem duas partículas, uma partícula A que se move sobre o eixo x, tá certo? Uma partícula que se move sobre o eixo x e outra que se move ao longo do gráfico da função f de x igual a menos raiz de 3x, para x negativo. Então, menos raiz de 3x, vamos dizer que é uma coisa mais ou menos assim, tá? Para x negativo é isso, tá certo? Então, eu tenho uma partícula B aqui em cima e tem uma partícula A aqui. Tá bom? E aí, o que você sabe? A partícula A está no instante 5, 0. Tem um certo instante do tempo onde ela está nessa posição. E você sabe que ela, nesse instante, se afasta da origem com velocidade 3 unidades por segundo. Tá? Então, posso descrever o movimento da partícula A como sendo um x de t, de modo que x de t0 é igual a 5
e x' de t0 é igual a 3. E nesse momento, eu sei que essa distância aqui é 3, tá bom? Então, eu tenho uma função distância que depende do tempo, tá? E eu sei que a distância no instante t0 é igual a 3 de novo. De B até a origem, tá bom, perfeito. Então, essa distância aqui, nesse mesmo instante t0, é 3, tá? Ótimo. A distância de B até a origem é 3 unidades. E ela se afasta da origem com velocidade 4 unidades por segundo. Então, esse cara está andando para lá com velocidade 4 unidades por segundo, tá? E esse cara está andando para cá com 3 metros por segundo. Tem um certo instante que ele está na posição 5, o outro está à distância 3, e aí, sabendo que essa medida aqui é 3, você consegue descobrir exatamente esse valor e esse valor. Tudo bem? Claro? Então, você vai ter a coordenada x e a coordenada y do ponto B no instante t0. O que o exercício pede? Sabendo que ele se afasta com velocidade 4, você vai conseguir descobrir qual é a taxa de variação na horizontal e na vertical desse cara. E o que o exercício pede? Qual a taxa de variação da distância entre esses dois caras? Quem é a distância? Vamos escrever. Então, você tem essa distância d de t aqui. Quem é essa distância d de t? Ao quadrado. Porque quando a gente deriva a raiz, dá medo, né? Ela vai podendo... Vai ser quem? Essa medida aqui, tá certo? Ao quadrado, mais essa medida aqui ao quadrado. Então, a gente pode escrever isso como sendo quem? Vamos dizer assim, xb. Bom, ou melhor, x, tanto faz o sinal aqui, não vai levar ao quadrado, não tem problema. Em cada instante de tempo, a distância entre A e B ao quadrado é isso. Como a partícula A está sempre em cima do eixo x, esse lado só tem isso. Tá bom? E o que ele quer saber? Qual é a taxa de variação da distância? E o que ele te dá? Essa velocidade e essa velocidade. E as posições no instante t0. Então, qual que é o exercício? Sabendo que y é igual a raiz de 3x, você consegue determinar o xb' e o yb'. Quando você derivar isso aqui, você vai obter a expressão que você quer. Vamos só derivar. Por que eu deixei assim? Você podia fazer com a raiz. Mas você quer descobrir o d', não quer? Quando você deriva isso, como é que fica dos dois lados? 2d de t, d' de t, tá certo? Igual a 2 vezes... Oi? Quem? Ah, não é. Lembra que xb é um número negativo aí, né? A distância entre dois pontos é a subtração das coordenadas. Se um é positivo e outro é negativo, a natureza cuida disso pra gente, tá? É isso aqui, vezes a derivada do de dentro. xb' menos xa' de t, mais 2yb de t, y'b de t. Substituindo no instante t igual a t0, você consegue calcular esses outros, aqui ficou faltando um t, né? Os outros a gente consegue fazer, vamos deixar para fazer na aula que vem a conta? Se precisar, de repente você consegue fazer, a gente faz tudo certinho na aula que vem, tá bom? Mas tenta fazer enquanto isso, tá bom? Então esse aqui é mais ou menos. Na aula que vem a gente termina ele e vamos pensar em mais outros exercícios, né? Estou confiante no desempenho de vocês, pelas dúvidas, assim. Tá bom? Tá? Então, obrigado e até sexta. Tá bom?